Bem-vindos a mais um vídeo, malta. Mais do que brava, vamos apostar no número 1869 para sexta de cumprir calendário. Só. É uma sexta-feira, bravos. Eu nem me atrevo. E eu já passo a explicar porquê. Bravos, antes de falarmos sobre sexta-feira, vamos passar aqui o resuminho nesta quinta-feira de Liga Europa que me trouxe o Red. Assim, não há condições. Não há condições. Eu acho que eu posso dizer que é o pior mês de apostas esportivas desde que eu tenho o canal. Desde que eu tenho o canal. 5 anos de canal, mais de 10 mil apostas. Pior mês de apostas esportivas. Este. Nem o Porto. O Porto não comprei hoje. O Porto. Teve um expulso. Um penalti a fechar a primeira parte. Jogava 45 minutos na segunda parte com mais um jogador, com um jogo empatado. Uma coisa sem precedentes. Sem precedentes. Lá conseguiu um empatezito, que já não foi mau, que bateu na múltipla do desespero. Não, eu hoje fiz uma múltipla de desespero para recuperar as múltiplas. E consegui, bravos. Lá isso consegui. Alguma coisa de positivo fiz. Não, de uma certa forma, não trouxe o green do dia, mas minimizou ali os estragos das múltiplas dos últimos dias. Que foi, também tremi por tudo. Minha Nossa Senhora. Onde eu tremi. Eu por acaso aqui não consigo mostrar a múltipla, pois não. Foi uma múltipla que eu partilhei aqui no canal, em short, que era a múltipla do desespero. Aquela múltipla odd 2,21, mesmo para recuperação de ré. Aqui não se faz all-in. Mas eu também não fiz all-in, ok? Foi só uma multiplazinha para ir buscar redzinhas de múltiplas desta semana. Mais nada. E foi suada, bravos. Suado. E isto eu faço com consciência. Atenção. Este não é o caminho. Mas eu, como tenho normalmente um benefício interessante, que são as minhas free bets acima da qualidade, às vezes posso fazer este tipo de coisas. E correu bem hoje. O que é que acontece? Por isso, eu não estou aqui a incentivar a recuperar red. Nunca. Não é esse o caminho, não é esse o ensinamento, não é esse o foco deste canal. Agora, eu tenho uma certa facilidade que às vezes me faz encurtar aqui os caminhos. Ou seja, 4 jogos, Rangers, Porto, Leão e Midland, para não perderem dupla possibilidade. Era a múltipla do dia. Odd 2,21, consegui. Depois, fiz 4 apostas hoje. Só fiz 4 apostas hoje. 4 vitórias diretas. Foi o que eu fiz. E levei na peida. Não foi 4 apostas diretas. Foi 4 equipas a jogar fora. O que eu fiz foi empate nula Real Betis. 2 putas na peida. A vitória do Porto, com muito pelo. A vitória do Rangers e a vitória do Leão. 2 greens, 2 reds. Não dá. Apesar que não daria na mesma. Mesmo que eu tivesse 3 greens e um red. Se o red fosse o do Porto, não dava também. Porque eu aqui no Porto também coloquei mais do que o normal. Porque eu estava mesmo confiante na vitória do Porto. Eu estava mesmo confiante com a vitória do Porto. Quem me segue lá no Instagram, quando o Porto sofre 1-0, caiu-me tudo, bravos. Eu fiquei sem reação. Eu a meio do jogo abandonei. A meio do jogo, bravos. Eu já não conseguia ver mais. O Porto não estava a jogar bem. O Vitória de Peleza nem queria jogar bem, nem deixava jogar bem. Eu abandonei. Fui com o meu filho, andar de trotinete. Tivemos aqui a fazer um unboxing. Abandonei. Ora bem, depois vi esta putaria. Aliás, mal abri o Instagram, tinha logo mensagens de bravos a destrocar palavreado. Bravos, resumindo daquilo que falámos ontem, daquilo que eu falei ontem, daquilo que eu partilhei também lá no Buy Me a Coffee. Bolonha Celtic, jogo para ambas marcam, um belo empate, mas este gráfico do Bolonha na segunda parte, bravos. Eles caíram-lhe em cima de uma forma... Eu nunca vi nada assim. Que segunda... 84% de posse de bola. O Celtic jogou na segunda parte.
23 remates só numa parte. Isto é absurdo. O poder desta equipa do Bolonha é absurdo, completamente. Não é normal. Depois, o Aston Villa, eu esperava golos, o Aston Villa venceu. Também era um jogo interessante para o Aston Villa vencer. Ainda cheguei a colocar o Aston Villa para vencer numa múltipla, só que depois as outras duas falharam. Mas ainda era interessante para vencer, mas eu esperava golos. No Feyenoord, era o over 2,5 ou ambas marcam. Eu optei pelo ambas marcam. O Malmo não fiz nada, o Real Betis já falei, o Friburgo, ainda bem que não fiz nada, era uma odd super baixa para o Friburgo, não fiz nada. O Brown Midland era mesmo jogo para golos, foi um over 2,5, esta aposta, depois o dupla possibilidade foi para a múltipla, mas em simples era o over 2,5. O Porto, era Porto para vencer, odd 1,70, não se falava mais no assunto. Porto falhou, o Leão para vencer direto, o Celta não fiz nada, o Tretes também não. Ferencváros Panathinaikos dava aqui lugar para um empate nula, dupla possibilidade Panathinaikos, acabou por acontecer. Depois Dinamo não fiz nada, o Nice também não, o Nice que hoje venceu por 3-1, sem qualquer tipo de gráfico interessante, é a vida. O Rangers pela margem mínima, mas não interessa, não interessa, era vitória direta, cumpriu-se de uma certa forma a análise de que o Rangers vem de 6 vitórias seguidas, está motivado, acaba por fazer um bom jogo e vencer. Red Bull Salzburgo-Basileia, o tal jogo para ambas marcam e over 2,5 que eu depois acabei por descartar porque não gostei numa das sequências das equipas, mas a expectativa era esta com estas duas equipas. Salzburgo é bom. Salzburgo-Basileia não é, era daqueles jogos que quase nem se faz análise. Sente-se o cheiro do ar destas duas equipas, é jogo para ambas marcam e over 2,5. Por acaso, cumpriram. Depois, a Roma espetou duas, eu aqui esperava ambas marcam. Sorry. Ok, foi pena. Teve a oportunidade de Stuttgart, eu ainda vi um bocadinho de jogo, teve oportunidades, mas ela não entrou. E depois o Braga Forest, mais do mesmo. Eu aqui esperava ambas marcam, o Forest falha um penalti, o Braga marca a seguir e depois o Forest não consegue. Podia ter sido melhor. Podia ter sido melhor se o Porto tivesse vencido. Não perdeu, continua com a sequência de jogos sem perder, mas também não ganhou. Para esta sexta-feira, não estou com grande expectativa, não. Estou com uma expectativa baixa. Antes de mais, quero agradecer o apoio dado aqui nas subscrições do canal. Muito obrigado. Chegamos aos 53 mil subscritores, mesmo nesta fase um bocadinho mais negra de resultados insólitos. O pessoal subscreve. Eu agradeço imenso pela subscrição, agradeço imenso pelo apoio, agradeço imenso pelos comentários, pelos likes e agradeço acima de tudo o companheirismo nesta fase menos boa de apostas desportivas. Um grande abraço para todos e muito obrigado. Bravos! Casa, foquem Pia, foquem AFS. É metê-los num saco e dar-lhes com pau. Quem é que eu dei? Na Casa Pia. Bem, tem que ser. Bravos, não há condições. O Casa Pia, uma equipa longe de outrora, e o AVS e o AFS lá no fundo a pedir, deixam-me já a divisão, 18 jogos sem nenhuma vitória. Da maneira como as coisas estão, ok? Da maneira como as coisas estão, amanhã o AFS ganha. Bravos. All-in, AFS, odd 4. Não digo mais nada. Ou seja, este jogo é daqueles jogos para descartar. Temos também o Passos Ferreira Académico de Viseu, a jogar em casa, o Passos Ferreira em 18º, uma necessidade imensa de vencer. Esta zona de rebaixamento na segunda divisão, eu não acredito que o Passos Ferreira vai para a terceira, cara. Isto não pode acontecer, cara. Isto não pode acontecer. Passos Ferreira com 19, depois temos aqui o 15º, 14º, que já não deste divisão com 20 e 21, por isso a margem é mínima, uma vitória já dá aquele alento, uma derrota afunda mais. Complicado. Estamos a falar de um segundo classificado Académico de Viseu. Por muito que tenhamos fator casa, aqui é um jogo perigosíssimo. Também é um jogo perigoso. Eu agora tenho medo de tudo. Mesmo um segundo classificado a jogar fora contra um último classificado, ou de 1,70, eu já desconfio. Hoje, amanhã o passo da handicap -1. Até vou ver o handicap -1 passos. Ou de 10. Amanhã, ou de 10. Na primeira parte. Na primeira parte, quanto é que está?
17. Isto é, salve-se quem puder. Ou seja, estou fora. Depois temos um Inter Pisa. Odds completamente esmagadíssimas aqui do Inter. Odd de 1,15. Coloquei este Inter para dupla possibilidade na múltipla do medo. Já fiz a múltipla do medo. Regresso com este conteúdo. Não é um conteúdo amado por todos, mas está aqui, múltipla do medo. Aqui tem 17 jogos, mas eu enganei-me. Foram só 15. E está no canal. É o último vídeo aqui do canal. Por isso, o que é que falta aqui? Falta um Inter Pisa, onde a análise, estamos a falar de um primeiro classificado contra um 19º classificado, uma vitória apenas, 11 empates. Este Pisa é maroto. É uma equipinha de empates, 31 golos sofridos. O Inter é a tal situação. Tem agora jogo amanhã e depois vai à casa do Dortmund na Champions. Também não é muito de ficar nervoso. É um jogo numa sexta-feira. O próximo jogo depois é só na terça, se não me engano. É na quarta-feira só, por isso, tranquilíssimo. Dia 28 é quarta. Temos dias suficientes para descansar. Ou seja, isto é jogo para continuar em primeiro lugar. Isto não se pode facilitar, apesar que é um excelente jogo para o Inter, porque temos um Milan-Roma, ok? Nem sei se é Milan-Roma ou Roma-Milan, mas sei que temos um jogo grande entre o Milan e a Roma, e é de aproveitar, não vá o Milan perder pontos e o Inter, de uma certa forma, distanciar-se. Temos também o Nápoles-Juventus, por isso, aqui os 5 primeiros jogam entre si, exceto... Não, os 5 primeiros, exceto o Inter, jogam entre si. Isto é super importante para o Inter. O Inter apanha o penúltimo classificado e, dentro da normalidade do ano passado, não deste, porque este ano não há normalidade, isto é Inter para derreter. A expectativa é que o Inter cumpra. A odd de o handicap menos 1 a 1,50 é baixita. Eu não vou buscar aqui um Inter para handicap menos 3 nem handicap menos 4, mas acredito que o Inter é menino para resolver na primeira parte. Acho que é a única coisa que se pode aceitar de bom grado. Não é uma odd interessante para a vitória, para a aposta simples, mas é uma odd interessante para colocar no pokerzito ou tripleta do dia. Por isso, este jogo eu não vou colocar. Obviamente que temos sempre o inevitável Inter empate e over 2,5, na expectativa que o Inter vence, não perca este jogo e aconteça 3 golos no jogo, mas também digo uma coisa: se a expectativa é 3 golos no jogo, é mais do mesmo. Não vale a pena estar aqui a ir buscar 3 golos no jogo na expectativa que o Pisa marque 1. Não. Se a expectativa é 3 golos no jogo, handicap menos 2 Inter. Ponto. Mas é que ponto mesmo. Eu não vou nessa. Vou apenas no Inter para vencer a primeira parte, mas vou pegar nessa aposta e vou colocar na tripleta do dia. Não vou fazer em simples. Estou um gajo mudado. Sou uma pessoa diferente. Isso também serve para evoluirmos, não é? E para aprendermos. Serve para aprendermos. Por isso, apesar que hoje um dia não foi muito mau, mas foi mau na lógica de que eu estava confiante de que ia conseguir um dia de um retorno interessante. E o Porto empata-me o jogo. Ontem foi a Atalanta que me mata o jogo e eu não fiz o que tinha que fazer. E hoje foi o Porto. Neste caso, eu hoje tinha tudo preparado. Se o Porto marcava primeiro, eu matava a coisa, mas não. O Porto sofre primeiro. Por isso é que eu fiquei... Disse, foda-se. Inacreditável. Devia ter feito o oposto. Devia ter dito, não, eu vou meter vitória do Pleasant. Ponto final. Mas não meti. Levante Elche. Levante Elche é metê-los juntos com o Casa Pia, AFS e mandá-los pelo rio abaixo. Na Bundesliga temos um St. Pauli Hamburgo. Hamburgo que tem um emblema de seleção. Tem uma bandeira de seleção. O emblema do Hamburgo é uma bandeira. Interessante. Deixai estar quietos, sossegados. Não sei porque eu hoje estava a olhar para o jogo do Hamburgo e disse, foda-se, realmente, o Hamburgo não tem um emblema. Tem uma bandeira. É verdade. É verdade. Ora bem, 14º contra 18º, e isto não interessa para nada também. Isto é sexta dos últimos, ok? Sexta dos últimos, e deixai estar quietos, sossegados. Temos o Paços de Ferreira último, o Pisa penúltimo, temos o Levante último,
temos o São Paulo último ou penúltimo, o último, por isso temos o Auxerre 17º, é sexta-feira dos últimos. Portanto, aqui no São Paulo e Hamburgo não me interessa para nada. Se o Hamburgo tivesse uma melhor classificação e até uma melhor sequência de jogos, ok, lá estaríamos numa possibilidade de qualquer coisa a favor do Hamburgo. Sendo assim, não me meto nisto. Temos um Auxerre PSG que apanha um 17º classificado, com uma equipa que sofre golos. Por acaso, é uma equipa que cá do fundo é a melhor defesa, ok? Do 12º para baixo, o Auxerre é a melhor defesa. Mas é a tal situação. Estamos a falar de uma equipa que em casa é o 15º e o PSG que fora é a segunda melhor equipa. Sendo fora ou em casa, é das melhores equipas. A tal situação, será que temos margem para Auxerre em casa contra um PSG a precisar da Champions? Isto é muito importante. PSG que vai receber o Newcastle depois. E é um jogo importante para o PSG e também para o Newcastle. E será que vamos ter aqui gestão de plantel? Será que o nosso amigo Luís Henrique vai mudar aqui algumas peças fundamentais da equipa? Eu acredito que mesmo que o faça, por acaso aqui não está o banco, o PSG tem banco para isso. E é daqueles jogos totalmente acessíveis. Eu até acho que 1,28 para a vitória direta do PSG é daquelas para meter duas stakesitas. Duas stakesitas, assumir o risco, vai-se buscar 60% da stake quase e está feito. Não vamos inventar a roda. Claro que podemos inventar a roda, mas também ela tem sido inventada até agora e a puta, tu tentas inventar a roda e sai um quadrado. Facto. PSG menos 1 a 1,80. PSG de vitória na primeira parte. A possibilidade de uma odd de 1,64. Eu acredito que PSG nos 90 minutos a 1,28 é daquelas apostas mesmo com muito medo. Mesmo com muito medo. O over 2,5 a 1,43. É contra o penúltimo classificado, a jogar em casa. O Auxerre também aquilo que tem feito. Em tal situação, uma equipa que tem sofrido muitos golos e tem marcado poucos. Facto. O Auxerre é o salve-se quem puder, bravos. O Auxerre. Imaginem bem eu chegar aqui a um Auxerre PSG e ter dúvidas. Como o mercado e como os resultados mais recentes, os mais insólitos, colocam a dúvida quando não deve existir dúvida nenhuma. Aqui é handicap menos 1 na primeira parte. Ponto final. Coisa que o PSG também não tem feito com grande facilidade. Foi um bom jogo contra o Lille, onde até bateu o handicap menos 2. Surpresa no Sporting, também do Sporting, não entrava. Mas surpresa no Paris. Depois deixa-se empatar aqui com o Marselha, dá 2-1, 4-0 aqui de Copa de França não interessa, 1-1 na Intercontinental, 3-2. Só no último, exatamente, só no dia 6/12 é que o PSG cumpriu quando devia ter cumprido, que foi este 5-0 contra o Rennes. Mas nesta competição, a jogar fora, tirando este jogo na Taça de França, que não interessa para ninguém, contra um Fontenay, a equipa não tem feito grandes resultados fora, em todas as competições. É um facto. Pode, eventualmente, a coisa não ser tão fácil como se espera. Aqui na casa, temos aqui um Auxerre que marcou. Vem de 3 jogos seguidos a marcar. Marcou ao Mónaco, ao Lille, empatou contra o Lyon. Não tem um mau fator casa, este Auxerre. Apesar da classificação, não tem um mau fator casa. Pode o PSG eventualmente ter aqui surpresas. Jogou ao meio da semana, joga já outra vez sexta-feira, teve um jogo difícil contra o Sporting e a coisa pode realmente ser difícil. Não tão fácil como se espera. Eu acho que, na minha ótica, pode ser interessante este PSG empate e golos. Sinceramente. Não estou a ver o PSG perder, nem de longe, nem de perto. Mas PSG empate e over 2,5 a 1,61.
Acontecem 3 golos no jogo, na eventualidade de uma surpresa do Auxerre marcar, o PSG terá que ir para cima e provavelmente com alguma gestão de plantel terá que meter o Gonçalo Ramos mais perto no fim para ele marcar golo. PSG empate e over 2,5 1,61. Ok? Se concordarem com a primeira análise de que 1,28 é bom para aquela vitória direta seca, força. Eu acredito que é um jogo que pode surgir golos. Com uma pequena surpresa, daí achar que o over 2,5 será interessante. Não arrisco logo de todo o ambas marcam, mas acredito que se acontecer o ambas marcam, está lá o over 2,5. PSG empate e over 2,5. 1,61 parece-me ser uma aposta interessante. Mas depois temos o Cassim Passa, Trabant Sport, não interessa para ninguém. O Standard Liège Ghent, sexto contra sétimo. Deixai estar quietos e sossegados também. Acredito que sim. Temos o Derby West Bromwich, santa paciência. E depois temos segundas divisões, Málaga, que não estou mesmo a seguir. Temos o Bielefeld Kiel, 10º contra 16º, salve-se quem puder. Darmstadt Nuremberg, também um bocadinho. Liga 2 de França, não temos nada de especial. Troyes é o primeiro classificado, não. Aqui nos Países Baixos, já sabem como é que isto funciona. Foge, bravos. Porque isto, o primeiro classificado, 2 derrotas seguidas, foge. E está feito. Uma sexta-feira tão tranquila, que eu nem a vou ver passar. Nem a vou sentir. Ok? Eu acredito que é uma sexta-feira mesmo tranquila. Mesmo. Parece-me que vai ser mesmo o Inter para vencer a primeira parte. O PSG para vencer direto. Isto para a múltipla. Inter vence a primeira parte. PSG vence direto. Talvez aqui um over 1,5. E depois um handicap muito maroto aqui para o Casa Pia. Sai aqui um póquer. É dentro deste estilo. Mas amanhã depois eu partilho no meu Telegram. Está feito. Bravos, muito obrigado. Grande abraço. Volto amanhã com Vamos Apostar para sábado. Muito mais completo e com muitas mais apostas. Abraço e tudo bom.